noite, pessoal do terceiro módulo. Hoje vamos dar continuidade ao que foi iniciado na semana passada, que é o estudo de coerência e coesão textual. Vocês já viram o que é a coerência, começaram a ver a coesão textual e hoje vamos dar continuidade. Antes de dar continuidade, vamos retomar o que foi dito semana passada. Vocês ainda lembram o que eu falei sobre a coerência textual? Vocês lembram o que é coerência, o que é coesão textual? A coerência, pessoal, ela está relacionada ao sentido de um texto. Ela é o sentido, é a lógica que há dentro de um texto. Quando um texto tem coerência, ele sempre se mantém fiel ao tema que está sendo tratado e todas as partes que possuem nele servem para construir um todo que faz sentido. Então, o texto coerente, ele é uma macroestrutura. O que seria isso? Uma estrutura maior composta de elementos menores que estão interligados e que um serve para complementar o outro. E como conseguir um texto coerente, um texto cujas partes, cujas frases e parágrafos estão unidos de um modo que faz com que o texto como um todo tenha sentido. São os mecanismos de coesão, que são pequenas estruturas presentes no texto que servem para dar ligação às partes de um modo lógico, de um modo que faz sentido. Então, a coesão corresponde a articulações gramaticais, a conexões, ligações harmônicas entre os elementos do texto, que vão garantir a coerência, que é a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão do texto. Tipos de coesão. Existem 3 tipos de coesão: a referencial, a lexical e a sequencial. Semana passada, vocês viram um pouquinho da coesão lexical, que vamos retomar hoje. Mas, além dela, vamos ver a referencial e também a sequencial. Vamos lá? Coesão referencial. Ela abrange as expressões que retomam ou antecipam nossas ideias. Vejam essas palavras que estão marcadas em negrito à esquerda, no texto que tem aí na tela de vocês. Observem as palavras onde, cujo, que, esse, essa, isso, este, esta, isto. Essas palavras, elas são utilizadas como mecanismo de coesão referencial. Elas se referem a termos anteriormente utilizados no texto ou posteriormente utilizados. Vamos aos exemplos para compreender melhor. A palavra onde, ela indica a noção de lugar, ela dá uma ideia de lugar. Vejam o exemplo aí. São Paulo é uma cidade onde a poluição atinge níveis muito altos. Veja, aí temos um período onde há 2 frases. A primeira é: São Paulo é uma cidade. A segunda é: a poluição atinge níveis muito altos. Essas 2 frases aí, elas foram ligadas pela palavra onde. Onde é uma palavra que dá a ideia de lugar. Ela serve para se referir a uma palavra anteriormente utilizada no texto que se refere a lugar. Qual seria esta palavra aí nesse período composto de 2 frases que a palavra onde está se referindo? Seria o termo São Paulo.
São Paulo é uma cidade onde a poluição atinge níveis muito altos, né? É o lugar onde é o lugar em que a poluição atinge níveis muito altos. Então, para eu não repetir a palavra São Paulo na segunda frase, né, foi utilizada essa palavrinha aí, o onde, que se refere ao termo de lugar que foi utilizado anteriormente. Cujo pode estabelecer uma relação de posse entre dois substantivos. Observem o exemplo. Raul Pompeia é um escritor cujas obras lemos com prazer. Raul Pompeia é um escritor. Aí temos uma frase. A outra é: obras lemos com prazer. Obras lemos com prazer. Que obras são essas que nós lemos com prazer? São as obras que pertencem a Raul Pompeia. Veja, a ligação aí é estabelecida através da palavra cujas, que dá uma relação de posse entre Raul Pompeia e as obras. As obras pertencem a Raul Pompeia. As obras que lemos com prazer, elas pertencem a Raul Pompeia. Que pode substituir e evitar a repetição de palavras ou de uma oração inteira. Oração, gente, é uma frase que contém verbos. Ainda vamos analisar, fazer a análise sintática das frases e das orações, tá certo? Ainda vamos estudar isso, nós não vimos, mas é um assunto que vocês ainda vão ver durante o terceiro módulo, tá? Então, o que ele pode substituir e evitar a repetição de palavras ou até mesmo de orações inteiras. Observem aí, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo. Observem aí, temos mais duas frases. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, é a primeira frase. E depois temos: permitiu aos portugueses ampliarem permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo. O que foi que permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo? O descobrimento do Brasil, que foi realizado por Pedro Álvares Cabral. E a primeira frase ela já nos dá a seguinte informação: Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Para eu não mencionar novamente o descobrimento do Brasil e dizer que o descobrimento do Brasil permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo, no lugar dessa repetição eu coloco o quê? O que ele vai retomar uma palavra, ele vai se referir a uma palavra ou até mesmo a uma frase que vem antes, né? Então, quando é dito o que, imediatamente eu entendo que está se referindo ao descobrimento do Brasil. Observem, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo. Deu para entender, gente? Gente, se esse vídeo não ficar claro para vocês, vocês me digam, certo? É preciso que eu saiba se a forma como eu estou explicando é clara, tá bom? Para vocês. Eu preciso saber se a forma como eu estou explicando é clara para vocês, certo? Esse, essa, isso podem conectar duas frases apontando para uma ideia que já foi mencionada no texto. Observem. O presidente de uma ONG tem inúmeras funções. Observem aí a expressão inúmeras funções a cumprir. Essas responsabilidades, no entanto, podem ser divididas com outros membros da diretoria. Veja, para não repetir
a expressão inúmeras funções, foi utilizada aí essas no lugar. O presidente de uma ONG tem inúmeras funções a cumprir. Essas, no entanto, podem ser divididas com outros membros da diretoria. Essas o quê? Essas inúmeras funções. Este, esta, isto podem conectar duas frases apontando para uma ideia que será mencionada no texto. Olha, ainda há essa possibilidade. Os mecanismos de coesão, eles podem se referir a termos que já foram anteriormente mencionados ou podem apontar para um termo que será mencionado na frente. Vejam o exemplo. O que me fascina em Machado de Assis é isto. Sua ironia, tá? O isto aí serviu para apontar a expressão que será mencionada logo após. Então, veja, pessoal, a coesão referencial ou coesão por referência, ela consiste no uso de elementos de referência, que podem ser pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e advérbios de lugar. Vejam aí o exemplo. Foi à Europa e lá foi feliz. Aqui eu tenho duas frases. A primeira é foi à Europa e a segunda foi feliz. E para conectar as duas, eu utilizo um pronome, ou melhor, um advérbio de lugar, para evitar a repetição da palavra Europa, tá? Foi à Europa, ok. Foi feliz. Onde foi feliz? Na Europa. Para eu não repetir a palavra Europa, eu digo lá. Lá foi feliz. O presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. Fazer isto o quê, gente? O presidente pretende anunciar novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. O que é que ele ia fazer mesmo? Anunciar novas medidas, não é? Só que para não repetir essa expressão, eu utilizei outra que se utiliza de um pronome demonstrativo, isso, que aponta para o que já foi dito antes. Aí nós temos esse outro tipo de coesão aqui, ó, que é a coesão lexical. Ela permite evitar a repetição de palavras e também unir partes de um texto, utilizando não os mesmos mecanismos da coesão referencial. A coesão referencial, ela faz uso de pronomes, de advérbios de lugar, de pronomes demonstrativos, pronomes pessoais, pronomes oblíquos também. E a lexical, ela vai se utilizar de sinônimos, hiperônimos e perífrases, tá certo? O que são sinônimos? Sinônimos são palavras semelhantes que podem ser usadas em diferentes contextos, mas sem alterar o que o texto pretende transmitir. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, né? Então, você pode trocar uma palavra por outra que tenha o mesmo significado, e aí o seu texto não vai perder o sentido, ele vai continuar dizendo a mesma coisa sem que você faça a repetição do mesmo termo o tempo todo. Vejam aí, ó, no exemplo, o presidente do Palmeiras, Silvano Eustáquio, afirmou que o time tem todas as condições para ganhar o campeonato. Segundo o dirigente, com miudinho na zaga, o gol palmeirense será impenetrável. Veja as palavras destacadas: presidente e dirigente. Essas palavras são sinônimas. O presidente de um clube de futebol é o dirigente de um clube de futebol. Então, uma palavra foi trocada pela outra para que não houvesse repetição, mas as duas têm o mesmo significado. Então, não haverá prejuízo no sentido da frase com essa troca.
Outro mecanismo possível é a utilização de hiperônimos. O que são hiperônimos? São vocábulos de sentido mais genérico em relação a outro. O que seria algo com sentido mais genérico? Um sentido mais geral, que abrange muitos indivíduos, muitas coisas, né? Vamos ver aqui um exemplo. Lucinha estava na poltrona do cinema, esperando o filme começar, quando de repente no assento ao lado uma idosa desmaiou. Observem as duas palavras destacadas, poltrona e assento. Essas duas palavras têm o mesmo significado? Elas são exatamente a mesma coisa? Pensem aí. Toda poltrona é assento? É, não é? Mas todo assento é poltrona? Não. Então, assento não é o mesmo que poltrona. No entanto, há aí uma relação de sentido entre essas duas palavras, não é? Assento, ou melhor, poltrona é um tipo de assento, não é? Então, poltrona faz parte de um grupo de palavras que representam tipos de assento. Então, aí o que é que ocorre? Assento é um hiperônimo, é uma palavra com um sentido mais genérico. Ela abrange diversas coisas que não são exatamente iguais, mas que têm uma semelhança entre elas. Então, e colocam elas no mesmo grupo, né? Então, assento é um hiperônimo, é uma palavra que agrupa outras palavras. Enquanto que poltrona vai ser um hipônimo. O que seria um hipônimo? Hipônimo é uma palavra dentro de um grupo de palavras, tá? Com uma semelhança de sentido. Por exemplo, poltrona, cadeira, sofá, puff vão estar dentro de um grupo de palavras que representam assento. Cadeira, sofá, puff, poltrona serão hipônimos, certo? Dentro do grupo de palavras que representam assentos, tá certo? Assim como animal é uma palavra genérica, vai ser hipônimo de animal, gato, cachorro, lebre, coelho, elefante, tigre, não é? Entenderam a lógica de hiperônimo e hipônimo? São palavras que não são exatamente sinônimas, mas elas têm uma relação entre si, tá? Essa relação aí de grupo, vamos dizer assim, de semelhança entre elementos. Outro mecanismo que pode ser utilizado para evitar a repetição de palavras é a perífrase. A perífrase, gente, é uma construção mais complexa para caracterizar uma expressão mais simples. Vejam aí o exemplo. Observem os termos destacados. A vigilância policial nos estádios de futebol é sempre necessária, pois as torcidas às vezes agem com violência. Na verdade, não é mais possível a realização de qualquer campeonato sem a presença de elementos treinados para garantir não só a ordem, mas também proteger a segurança dos cidadãos que desejam acompanhar o jogo em tranquilidade. Observem aí a segunda expressão destacada, a presença de elementos treinados. Quem são esses elementos treinados? Essa é uma expressão bem elaborada, formada por 4 palavras, né? Presença de elementos treinados, que foi construída só para não haver a repetição da expressão vigilância policial. Vigilância policial foi substituída aí nesse texto por essa expressão aí, presença de elementos treinados, tá? A perífrase, gente, é essa formação mais complexa de uma expressão
que substitui outra. Podemos utilizar ainda a metonímia. O que seria a metonímia? Ela consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Veja só a lógica da metonímia, gente. Observem o exemplo. O presidente Barack Obama deverá reunir-se ainda nesta semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fontes bem informadas acreditam, entretanto, que não será fácil que Brasília ceda às pressões da Casa Branca. Observem as expressões em azul e em laranja aí na tela de vocês. Barack Obama, Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília, Casa Branca. O que será que essas expressões em laranja têm a ver com as expressões em azul? Qual é a relação entre elas? Como é que as segundas servem para substituir as primeiras? Bom, estamos falando de presidentes. O presidente Barack Obama, na ocasião em que esse texto foi construído, esse trechinho de notícia aí foi construído, ele era o presidente dos Estados Unidos, enquanto que Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente do Brasil. Então, Brasília é a sede dos governos, né, brasileiros, poder executivo, legislativo e judiciário, não é isso? Então, Brasília é citada aqui para substituir Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele era, na ocasião, o presidente da República, então era o chefe, vamos dizer assim, de Brasília, o chefe dos governos do Brasil. Enquanto que a Casa Branca é a sede do governo americano, é a casa oficial do presidente dos Estados Unidos. Então, Casa Branca aí vai servir para se referir ao presidente, ou seja, ao chefe da Casa Branca, que era, na ocasião, Barack Obama. Então, veja, há entre esses termos uma relação de sentido, tá? Um termo leva ao outro, um termo leva a gente a pensar no outro, mas não há uma relação de sinonímia. Barack Obama não é sinônimo de Casa Branca, assim como Luiz Inácio Lula da Silva não é sinônimo de Brasília. Mas havia entre esses termos uma relação de sentido. Então, essa relação de sentido entre essas palavras já serviu para que as segundas substituíssem as primeiras e evitassem a repetição de termos no texto. Ainda, pessoal, há a coesão sequencial. O que seria a coesão sequencial? Um texto ele é formado por palavras que se agrupam e formam frases, que quando possuem verbos são chamadas de orações. As orações elas se ligam entre si e formam períodos. Os períodos formam parágrafos e os parágrafos formam os textos, né? Então, dentro desse mecanismo, existem as palavras de ligação, os termos de ligação, aqueles que servem para unir uma palavra e outra ou unir uma oração e outra, tá? Esses termos geralmente são preposições e conjunções. As preposições ligam palavras, geralmente, enquanto que as conjunções elas ligam as frases. Tá? Aqui vamos dar mais atenção às conjunções, que são os termos que ligam as frases. E estabelecem entre essas frases um determinado sentido, tá certo? E vamos conhecê-los agora. Existem as conjunções que dão entre as frases uma ideia de consequência ou conclusão. Tá? São essas conjunções aí, ó. Por isso, logo, portanto, pois, de modo que, assim, então, por conseguinte, em vista disso. Vejam aí o exemplo. Ela é muito competente, por isso conseguiu a vaga. O por isso
Aí, ligando a primeira frase, que é ela é muito competente, e a segunda, que é conseguiu a vaga, dá uma ideia de consequência. A consequência dela ser muito competente foi conseguir a vaga. Ela conseguiu a vaga porque ela é competente. Tá certo? Estão entendendo essa lógica? Existem as conjunções que causam entre as frases um sentido de causa, de efeito, tá certo? São essas conjunções aí, ó. Porque, pois, visto que, já que, dado que, como, uma vez que, porquanto, por causa de, em vista de, em virtude de, devido a, por motivo de ou por razões de. Essas expressões, essas conjunções, aí elas dão uma ideia de causa. Elas provocam uma ideia de causa na segunda frase em um período, né, em relação à primeira. Vejam aí. Ela conseguiu a vaga, já que é muito competente. Ou seja, a causa dela ter conseguido a vaga é que ela é muito competente. Oposição. São essas conjunções aí, ó. Entretanto, mais, porém, no entanto, todavia, contudo. Exemplo: Paulo tinha tudo para ganhar a corrida. No entanto, no dia da prova, sofreu um acidente de carro. Vejam aí, existem aqui duas ideias. A primeira é a de que Paulo tinha tudo para ganhar a corrida. Porém, houve alguma adversidade e fez com que, no dia da prova, ele sofresse um acidente de carro. Ou seja, ele não pôde nem correr, né? Então, esse no entanto aí causa essa ideia de oposição. O tudo para ganhar a corrida encontrou aí uma oposição, algo que impediu que a primeira afirmação acontecesse, que foi o seguinte: no dia da prova, um acidente de carro aconteceu com o Paulo aí da frase, né? Então, são essas conjunções aí, lembrem-se, entretanto, mais, porém, no entanto, todavia, contudo, que dão essa ideia de oposição entre uma frase e outra. Vocês já me viram explicar sobre essas orações que têm a ideia de oposição, né? Quando eu expliquei a diferença do uso do mais com i e o mas, não é? O mas, ele também é conjunção de oposição, vai estar entre duas frases que possuem essa ideia. Então, lembrem-se aí dessas outras conjunções também. Condição: se, caso, desde que, contanto que. Você pode brincar na rua desde que faça todo o dever. Notem aí as duas frases. A primeira é: você pode ir brincar na rua. A segunda é: faça todo o dever. Aí, essas duas frases são ligadas com uma ideia de condição. A condição para que você possa brincar na rua é fazer o dever, né? Então, entre uma ideia e outra, foi colocada a conjunção que dá a ideia de condição, para que quando a gente lê o período, a gente entenda que uma coisa é condição para a outra. Finalidade: para que, a fim de que, com o objetivo de, com o intuito de. Essas conjunções aí, elas dão uma ideia de finalidade. Vejam o exemplo. Com o objetivo de conseguir a vaga na faculdade, Silvia estudava 8 horas todos os dias, ou seja, com a finalidade de conseguir a vaga na faculdade, Silvia estudava 8 horas por dia. Então, resumindo, gente, os mecanismos de coesão. Letra A, eles servem para retomar a retomada de termos, expressões ou frases ditas, né? Isso é feito pela coesão referencial e também
lexical. E também os mecanismos de coesão, eles servem para dar encadeamento de segmentos do texto, o que é feito pelos conectores ou operadores discursivos, tais como então, portanto, mais, já que, porque, etc. Né? E isso corresponde ao mecanismo de coesão sequencial. Então, vocês têm que ter em mente isso. Né? Para que servem os mecanismos de coesão? É isso daqui. A retomada de termos, expressões ou frases já ditas e também para fazer o encadeamento das partes do texto, tá certo? Para dar ligação entre uma parte e outra. Aqui e acolá, eu sinto que não deu para explicar de uma forma muito clara. Mas aí, vocês vão tirando dúvidas comigo. À medida que vocês sentirem que não deu para entender muito bem alguma coisa, vocês vão me perguntando, que aí eu vou respondendo de um modo que seja mais claro, mais fácil para vocês entenderem, tá? Pausem o vídeo quantas vezes acharem necessário para fazer anotações e também retornem aquilo que não deu para entender muito bem, tá certo? E eu estou à disposição. Além do vídeo, eu vou exibir uma imagem de uma atividade que eu quero que vocês respondam, tá certo? Para exercitar o uso desses mecanismos, tá certo, gente? Hoje nós temos 3 aulas, eu acredito que dá tempo a assistir ao vídeo e a fazer o exercício, tá certo? Estou à disposição de vocês, tá? Até breve.